Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo novamente para a nossa live, a nossa aula de hoje. Estou tentando fazer aqui a conexão com a professora Thaís Barbeiro. A Thaís Barbeiro, ela é professora do The Rose Method na Escola do Sumaré, aqui em São Paulo, e ela tem um trabalho muito legal com artistas e especialmente com atores, diretores, produtores. Nós estamos tentando fazer a conexão aqui, tá meio enroscado, né? Os deuses da internet não estão ao nosso favor. Oremos, oremos, irmãos. Sejam bem-vindos. Heloísa Gabrioli, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Denise Oliveira, Rosângela Carrasco. Bom, eu tinha começado a live, né? Deu chabu e aí estamos tentando começar novamente. Aê! Uhul! Olha que alegria! Aê! Deu Finalmente! certo! Cheguei, gente, cheguei. Tava Fizemos as difícil o devidas negócio aqui. oferendas, os devidos sacrifícios aos deuses da internet, e aí funcionou a nossa live, o nosso encontro. Nossa, Seja muito tava bem-vinda, Thaís. difícil, né? Oba, live com o Pois Vevé, é. eu adoro fazer live com o Vevé, tava ansiosa por isso. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, né? A conexão tava essa coisa maluca de entra, não entra. Difícil foi entrar, agora que eu entrei eu vou ficar, hein, gente? Vamos que Muito vamos. Não, bem. eu te ouço super bem, a imagem tá boa. Eu só vou fixar o meu comentário aqui, porque agora eu sou assim. Maravilha. Eu É isso manjo aí, porque senão você dos toma paranauês. bronca, né? Toma bronca da Arrasou! organização. Não, tá tudo certo aqui, gente. Bem-vindos, Heloísa, Denise, Thaís, Rosângela, Renata, Alana, sejam todos muito bem-vindos. Vamos Muito então obrigada. começar o nosso bate-papo aqui, hein, Thaís? Vamos começar. A nossa proposta era conversar um pouquinho sobre intuição para artistas, é isso? Como é isso, cara? Que conteúdo interessante. Exatamente. É Vamos uma lá, coisa me conta diferente, tudo. né? Porque assim, eu trabalho com duas profissões a vida inteira. E é a forma que eu encontrei de juntar as duas é trabalhar com desenvolvimento pessoal para artistas. Então, claro, eu trabalho com o The Rose Method com vários tipos de público, porém artistas é o meu forte, né? Porque eu tenho um trabalho como atriz desde os 10 anos de idade. Eu tô com 38, vou fazer 39. Então, você imagina, são 28 anos só de carreira de atriz. E no The Rose Method eu tô há quase 20 anos também. Dou aulas desde 2005. Então, assim, é muito prazeroso para mim poder juntar toda a experiência que eu tenho no teatro, nas artes, porque eu não sou só atriz, eu sou artista, eu também escrevo, já escrevi um livro que eu publiquei no passado, mas um livro de crônicas, artista no modo amplo de se pensar, né? Faço muitas coisas, produzo séries, interpreto, mas o The Rose Method é minha paixão, estou há 20 anos já trabalhando no método, ministro aulas há 20 anos, e eu fui percebendo ao longo do tempo que, como atriz, eu não precisava fazer vários cursos de teatro, que chegou um momento que eu já tinha bastante experiência no meio artístico, e o que eu precisava para melhorar o meu trabalho artístico era me conhecer mais. E é louco isso, né? Porque a gente não para pensar nisso. Então, quando eu tinha 18 anos, eu entrei para fazer a minha primeira aula do The Rose Method numa academia. Era o professor Fábio Xusian que me deu aula a primeira vez. Eu falei, vou fazer esse negócio aí, porque vou ter mais flexibilidade, vou respirar melhor. Aí comecei a fazer as aulas, eu comecei a ver, nossa, esse negócio aí tem algo mais, é muito legal. E comecei a perceber que no teatro, nas coisas que eu fazia, melhorou em absolutamente tudo. E quando eu ia, por exemplo, fazer algum trabalho, alguma coisa, minha memória estava melhor para decorar os textos. Eu estava muito mais perceptiva, intuitiva, tinha mais conhecimento do meu corpo como um todo. Tinha mais conhecimento da minha respiração, tinha mais conhecimento de todos os meus eus para poder criar um novo eu para ser uma personagem em cena. E isso foi muito legal, porque eu não tinha me dado conta disso. Aí, com o tempo, praticando, eu falei, quero ser instrutora disso e quero estudar. Porque eu fazia vários cursos de teatro, eu trabalhei com o Antunes Filho, quando eu tinha 18 anos, fiquei 2 anos no Centro de Pesquisa Teatral, no Sesc Consolação. E o Antunes era um verdadeiro mestre, assim, foi o meu mestre para artistas, assim, o meu mestre que me ensinou tudo de teatro. Aprendi, fiz Célia Helena, estudei em vários cursos. E aí comecei a perceber que tudo que ele ensinava, o método me dava um embasamento filosófico e teórico.
E era muito louco, porque eu aprendia coisas no teatro, porque o Antunes era uma pessoa muito intuitiva. Ele falava muitas coisas na hora de dirigir os seus atores, na cena e tudo mais. E eu falava, nossa, mas de onde surgiu isso? E ele vinha com uma bibliografia enorme de livros que eu, com 18 anos, eu olhava aquilo e falava, não entendo nada desses livros, eu não estou preparada para ler isso. Era uma coisa, assim, filosófica, profunda. E aí eu saí de lá, tinha entrado, mergulhado naquela experiência de teatro, que foi muito transformadora para a minha vida toda. Foi uma experiência incrível. Eu participei de 2 espetáculos com ele. Eu fazia a Il no Prometeu e a Dunyasha no Jardim das Cerejeiras, de Chekhov. Ficou 1 ano ensaiando e ele desistiu de estrear. Coisas do Antunes. E aí, Que loucura! depois que... ele era assim. Aí eu saí do Centro de Pesquisa Teatral, fui evoluindo, amadurecendo, fiz vários outros trabalhos na TV e tudo mais, só que tinha ficado na minha cabeça aquela experiência e como eu não conseguia compreender. E quando eu entrei no método, que foi logo na sequência, eu comecei a perceber que estava tudo interligado. Daí eu falei, caramba, tá tudo interligado isso que ele tentava me ensinar. Talvez ele só não tinha uma forma sistematizada de apresentar isso. E aí eu comecei a estudar vários diretores de teatro que também estudavam essas coisas. O próprio Stanislavski, né? Hoje você encontra um livro muito bom, que é o Stanislavski e o Yoga, que são grandes mestres russos de todo mundo que estudaram muito a fundo técnicas corporais, respiratórios. E o mais importante, a importância da intuição em cena. Com isso, eu fui sistematizando um formato de trabalho meu. E aí eu falei, preciso colocar isso em prática. Comecei a escrever minha monografia para fechar o meu grau. Não sei se vocês sabem disso, mas no método a gente faz provas todos os anos, tem que tirar ali uns pontinhos a mais todos os anos até você poder fechar o seu grau, ter aqueles seus certificados reconhecidos por várias universidades federais, estaduais, católicas, entre outras, de grau fechado, que é quando você, de fato, tem que entregar ali uma monografia, um dos requisitos. E eu entreguei um calhamaço, um livro, que era já o Artista e a Intuição, que foi o começo de um processo, que tenho o interesse de virar um livro ainda um dia. Estou escrevendo eu, Carlo Mé agora e Paulo Pacifi. Peguei esse meu projeto e joguei na mão dos dois. E a gente está juntos aí, escrevendo todas as semanas, a gente se encontra para evoluir essa minha monografia. E chamei os dois, porque o Carlo Mé também ministra aula para muitos artistas famosos na Itália, ele é de Roma. E o Paulo Pacifi ministra aulas em Londres, tem uma escola lá, é diretor, e ministra aulas até para Salma Hayek, que já ministrou Penélope Cruz. Então é muito importante ter esse embasamento de pessoas que ministraram aulas do The Rose Method para pessoas muito famosas. Então a gente se juntou, estamos juntos escrevendo esse livro que surgiu da minha monografia. Então, esse método que eu sistematizei para artistas, na verdade, é o The Rose Method, que o professor De Rose sistematizou. Só que o que eu faço? Eu só faço a ligação com o trabalho do artista, não é nada mais do que isso. Então, tudo que tem no The Rose Method, que serve para qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que chegar, pode praticar o The Rose Method e vai ter vários resultados incríveis. Só que com a minha experiência artística, eu pego junto as duas coisas. Então, na verdade, o que eu sistematizei foi só assim, como passar para os artistas numa linguagem ainda mais fácil, que eles vão se identificar. Porque fazendo muitos cursos de teatro ao longo dos anos e cursos de interpretação, eu percebo que tem muitos métodos de interpretação, tem muitos estilos, e na área artística em geral a gente vê isso. E as pessoas acabam misturando muitas informações que vêm de muitas coisas sem se especializar em nenhuma. E como eu me especializei no The Rose Method, eu acabei tendo um embasamento necessário para comprovar muitas coisas que às vezes as pessoas faziam de forma intuitiva e que vieram de anos e anos, desde Stanislavski, que já praticava essas técnicas, entre outros grandes mestres do teatro. Então, é muito legal de entender isso. Agora, por que o nome dessa live é o Artista e a Intuição? Não tô nem deixando o Vernon falar, né? Tô contando tudo aqui. O Vernon pode me fazer perguntas, mas... Não, segue, tá bacana. O pessoal tá curtindo, tá elogiando. É bacana conhecer um pouco da história de cada um que vem fazer comentários e fazer as aulas, né?
Isso eu acho muito Legal. bacana, muito bonito. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão da intuição, de como que isso se conecta daí Sim. com o trabalho do artista. Mas eu acho que você já ia entrar nessa via. Isso, isso. Bom, então vamos pensar assim. Eu vou falar dando um exemplo de um trabalho de um ator, de uma atriz, que é o que eu sou. Mas isso serve para qualquer artista, quando vai entrar em cena, seja no que for. Seja para o artista que vai desenhar, seja para o artista que vai entrar em cena num show de música, qualquer artista, tá? Então, eu vou falar tudo como se fosse atriz, porque está dentro do meu métier, e você pode interpretar que serve para qualquer artista isso. A gente tem, né, o nosso corpo, que a gente tem que trabalhar, moldar e deixar o corpo pronto para a cena. Então, o que a gente faz nos nossos ensaios e quando você estuda para você se preparar para alguma apresentação? Você treina o seu corpo físico. E aí você também treina a sua energia em cena. Ou seja, você tem que estar num nível de energia bom para você entrar em cena e brilhar, arrasar, né? Mesmo na TV, se você vai interpretar alguma coisa, você tem que entender aonde você quer jogar essa energia para que a câmera capte o teu melhor. Então eu tô aqui fazendo uma cena, mas eu quero muito que as pessoas de repente prestem atenção nos meus olhos. No audiovisual, a pessoa vai dar um zoom provavelmente. E no teatro, a gente faz como? Caras e bocas? Não, às vezes não é necessário, mas você entende que energeticamente você se concentra em determinada região e as pessoas automaticamente vão olhar mais para essa região na cena. Você pode trabalhar com mentalizações de cores, entre outras coisas. Mas, enfim, num processo de ensaios, por exemplo, você está ali trabalhando o seu corpo físico, ensaiando, você sabe as suas marcações em cena, você decorou o seu texto, ou seja, você trabalhou o físico, o energético e o emocional, porque você treinou as suas emoções. Um artista nunca vai fazer uma cena, por exemplo, sem antes treinar as suas emoções. Então, nesse momento eu choro, nesse momento eu dou risada, nesse momento eu fico triste. Você treinou. Você treinou todos esses momentos, essas nuances, essas intenções. Você tem um subtexto na sua cabeça, então você treinou um mental, ou seja, mental concreto e mental abstrato, para ficar claro aqui. Você treinou o texto, racionalizou, você está com o texto decorado na ponta da língua, e você treinou também entender o subtexto, entender, ilustrar na sua mente criando imagens daquelas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, eu vou criar a história de uma personagem. Eu, Thaís, vou ser agora a Ana. Aí eu criei a história da Ana para representar a Ana. Então a Ana tem um passado, tem um histórico, às vezes isso não está nada no texto. Mas está aqui, eu criei essas imagens. Eu inventei isso tudo na minha cabeça. Então, está treinado o físico denso, está treinado o energético, está treinado o emocional. Você já sabe as emoções que você vai usar. Está treinado o mental, você já decorou o texto, você decorou tudo, as marcações. Você sabe, no audiovisual, aonde que você tem que parar para a luz estar no seu rosto. Você sabe a deixa do outro ator. Você sabe tudo isso, certo? Chegou a hora de você fazer a cena. Ou você é músico, chegou a hora de você entrar no palco e cantar. Você também já treinou sua partitura, você também já estudou lá, toquei bateria, já estudei como é que vou tocar. Mesma coisa para música. Vou desenhar. Mesma coisa, você treinou o traço, você mediu como é que você vai fazer. Chegou na hora da cena, chegou na hora de fazer. O que você vai fazer? Esquecer isso tudo. Parar de pensar. E ser. E deixar o intuicional aflorar. Porque se você tiver com tudo treinado antes, você entra em cena com um nível de segurança muito confortável para esquecer tudo. Tem artistas que são preciosos e que nascem com esse dom sem nem ter feito algum estudo ou desenvolvido algum estudo específico para chegar nisso. Muita gente nasce com esse dom de chegar em cena e parar tudo e intuir ser. A Fernanda Montenegro é uma pessoa que eu sou muito fã porque ela tem isso. Eu não sei se ela tem estudos de outras coisas e se ela tem consciência de que ela faz isso, mas ela entra em cena e ela é. Ela brilha, ela sabe onde ela coloca a energia no corpo, ela sabe onde ela coloca a voz, onde ela respira. Sou muito fã do trabalho dela. Entre outros artistas que são incríveis, estou citando um, para você ter uma noção. Então, a ideia é que se você treina tudo isso antes, você sabe como é a sua respiração em cena, você sabe todos os detalhes.
Você está, de fato, preparado para atuar. E aí, quando você chega em cena, você não precisa atuar. Você esquece isso tudo. E aí você para de pensar nisso tudo. E aí você está num outro nível de consciência, num outro patamar. Porque se entra uma barata no palco, que pode acontecer e chamar toda a atenção da plateia, você está tão concentrado, você está tão bem em cena, você está com tanta fluidez que você resolve a situação sem estragar o seu espetáculo. Se o outro ator errou o texto, você está tão consciente que até o texto dele vem para você e você fala o seu e o dele, conserta a cena e faz ele se lembrar, e vocês entram num jogo e conseguem continuar e deixar fluir tudo. Então, isso é o ator e a intuição. Quando o artista intui, ele sabe o que fazer, ele simplesmente sabe. Ô, Thaís, isso eu acho muito legal, porque existem algumas teorias que nem são da área de teatro, nada assim, que falam sobre o estado de flow, o estado de fluxo, né? Quando você consegue estar tão presente, que eu acho que é um pouco a meta dos exercícios de mindfulness, né? É você estar tão presente no momento presente, tão engajado na situação como ela se apresenta, tão aberto, né, para a situação, para o momento, que você simplesmente é e simplesmente flui e a coisa anda. E esse é o momento em que, por exemplo, tem uma história do Ayrton Senna em Mônaco, que ele, assim, ele fez a volta perfeita, assim, e ele se sentia pilotando dentro de um túnel, assim, de tão focado que ele estava. E aí você vê isso com outros esportistas, com outros profissionais, com todas as áreas, né? Esse conceito de intuição, de presença, de foco, de flow, eu acho que se aplica para todo mundo em vários momentos. Mas você falou uma outra coisinha que eu achei bem interessante, que é essa coisa do subtexto. Isso é um negócio do teatro que eu trouxe para minha vida. Às vezes você está tendo uma conversa com uma pessoa e você, na vida real, não estou falando de palco, de Sim. filmagem, nada disso. E aí a pessoa está falando uma coisa e assim, cara, às vezes a gente está um pouco emocionalizado e a gente não tem tanta clareza das situações que a gente está passando. Se você tem essa lucidez, se você está presente, né, como eu falei, você consegue ver o subtexto da situação e você consegue enxergar o que está por trás. E aí, às vezes, a pessoa está reclamando que você não lavou a louça, e aí você fala, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos sair para jantar. E tudo que vocês precisavam era um pouquinho de romance, sabe assim, nos relacionamentos. Ou no Sim. trabalho, a pessoa reclama que está ganhando pouco, e aí você faz o reconhecimento de um projeto que a pessoa concluiu. E aí, sabe, do tipo, são situações que você entende o subtexto, compreende o que está por trás ali e consegue atuar de forma mais proativa, né? Isso são elementos da parte do trabalho do ator que eu acho muito legal. Mas tem um outro ponto também que eu queria que você falasse mais, que é essa questão dos veículos de consciência. Você falou físico, energético, emocional, mental e os pontos de atuação do método nisso. Como é que funciona isso do ponto de vista do ator? Como é que funciona isso do ponto de vista do Sim. artista? Bom, então você pensa que você é um ser humano aqui. Melhor, vou exemplificar como o mestre De Rose, como o professor De Rose nos ensina, né? Então pensa numa cenoura. Não, vou começar com uma pedra. Vamos começar com uma pedra. Então pensa numa pedra, vamos pensar aqui. Tem uma caixinha de som aqui, deixa eu pegar para exemplificar. Minha caixinha de som. Minha caixinha de som, ela é feita do quê? Isso aqui é um corpo físico denso, certo? Só isso, mais nada. Agora eu tenho aqui uma plantinha. Deixa eu mostrar. Vocês enxergam minhas plantinhas? Minhas plantinhas Que aqui. legal. As minhas plantinhas, elas têm o quê? Físico denso, mais físico energético, ou seja, elas respiram. Isso é muito legal, né? Uma cenoura também respira. Qualquer legume, qualquer vegetal, né? Faz o quê? Fotossíntese. Pega energia do sol, tem energia. Então, além de físico denso, também tem o energético. Aí depois, a gente tem os meus gatos que estão trancados para fora, porque senão eu ia ficar miando aqui no meio da live. Então, meus gatinhos, eles têm o quê? Físico denso, energético, mas emocional. Meus gatos são muito emocionais. Oh, carinho o tempo inteiro, que atenção. Bichinho é assim. Todos os bichinhos são assim, não são? Seu cachorrinho, todos, sem exceção. Aí já hashtag fica a dica aí. As vaquinhas são assim, os porquinhos são assim. Todos os animaizinhos têm emoções.
tá? Então, falamos físico denso, físico energético, emocional, e aí a gente vai, o quê? Para o ser humano, que tem mente que pensa. E aí a gente tem que raciocínio, já tem o corpo mental também. Então, a gente vai chegando nessa evolução aí dos veículos. Ok, sou um ser humano, e que mais que tem aí? Eu já desenvolvi tudo da minha mente? Não, a gente usa bem pouquinho da nossa capacidade mental, tem muito mais para usar ainda, a gente ainda está aprendendo. Então, pensa que aí nessa escala evolutiva a gente saiu, muito provavelmente, de um animal que era só emocional, fomos nos tornando hominídeos, né? E aí somos seres humanos que pensam. A gente tem muita coisa para descobrir da nossa mente ainda e para desenvolver, aprender a mentalizar coisas, fazer com que isso se concretize, o poder da nossa mente. Muitas coisas. Acima do mental é onde está a nossa intuição. É esse ponto que eu quis dizer. Quando você para de pensar, você começa a intuir de forma linear. E o que acontece quando você intui? É que você não entrou em meditação. Ah, mas como assim? Eu sou super intuitiva, eu acordo às vezes pensando na minha mãe e ela me liga. Às vezes eu tô dirigindo para um lugar e aí de repente eu falo, não, não é por aqui, eu vou por aqui. Isso é intuição, não é? Todo mundo tem. As mulheres têm mais, desculpa, a gente nasceu mais intuitiva do que os homens. Mas intuição é algo que a gente desenvolve também. Então, se você tem pouco, você pode e deve desenvolver. As mulheres têm mais que os homens, tá? Fica claro isso. Já nascemos mais intuitivas. É muito poderes. Aí, morram de inveja, homens. Aí, quando você desenvolveu a sua intuição, você consegue, ao treinar meditação, chegar num estado de intuição linear. Por isso que para o artista é muito importante praticar o The Rose Method, porque você vai fazer o quê? O desenvolvimento de tudo isso que eu falei. Do físico denso, do energético, do emocional, do mental e do intuicional. E aí, já para ficar a dica aí, em cima do intuicional tem mais um set aí que a gente vai falando aí com o tempo, quando você vai se formar instrutor, já vai falando que você pode desenvolver um monte de outros estados de consciência expandidos, que tem até as nossas metas e tudo mais. Esses aí são cenas do próximo capítulo, né? Cenas dos próximos capítulos. Chegando no intuicional ali, já fiquem muito felizes. Então, você tem intuição? Tem, mas você pode desenvolver e treinar para que ela fique o quê? Fluida, para que você possa acessá-la conscientemente sempre que você precisar. E é uma coisa muito louca, né? Um vai eclipsando o outro. Então, se você parou de pensar nesse momento, que é o que eu falei, entra em cena, para de pensar em tudo que você já treinou e flua, seja aqui. E aí você entra no intuicional. E aí, se você tá abaixo aqui no emocional, tá muito emocionado, tá muito triste, emocionado, você não consegue o quê? Pensar direito, que tá acima. E por aí vai, né? Por isso que você tem que trabalhar tudo bonitinho, de uma forma bem completa, para você sentir a sua evolução de forma gradual e efetiva, para que você veja esse resultado em todo o trabalho que você faz, em todas as coisas que você faz na sua vida, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Na carreira artística é muito visível isso. Então eu sempre falo, o artista que tem mais facilidade de fazer as coisas é aquele artista consciente. Existem artistas que acabam estragando a vida deles porque querem chegar em estados de consciência, mas acabam entrando em drogas, no álcool, para suprir alguma necessidade. Mas não precisa, na verdade, né? Porque tem até o Milton Marino que fala uma coisa que eu gosto muito, que quando você entra por esses caminhos para tentar encontrar por drogas, por álcool, alguma coisa, você acaba se afogando no mar da intuição ali. Você tem alguns lapsos, você vê algumas coisas, você sente algumas coisas, mas você não tem controle. Você se afoga, né? E quando você faz isso de uma forma construída, consciente, consegue entrar nesses estados de consciência com prática, com treinamento, é como se pegasse a sua prancha de surf, colocasse embaixo do braço e falasse, vou surfar essa onda agora, eu tenho controle, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu volto pra praia e tô de boa a hora que eu quiser aqui, porque eu tenho consciência. Então, eu vou pra onde eu quiser.
É um Perfeito. pouco Isso é muito isso. legal, cara. Isso é um pouco o que me fez, o que fez eu me apaixonar pelo método, é essa proposta de desenvolvimento integral, né? O The Rose Method, ele tem ferramentas para atuar em todos esses níveis, né? Corpo físico, Sim, energético, emocional, mental, intuicional e até outros, né? E aí, às vezes, a gente que busca autoaprimoramento, desenvolvimento pessoal, encontra elementos separados, né? Do tipo, você encontra treinamento físico, energético nas artes marciais, mas a parte emocional, mental, intuicional não tem tanto. Aí você encontra treinamento emocional e mental, talvez, sei lá, na psicologia, mas aí não tem a parte física, intuicional, e aí fica fragmentado, né? O que me apaixonou, o que fez eu me apaixonar no método foi essa proposta integral, né? De você conseguir se desenvolver por completo, né? Não é uma sim. proposta que se encerra, né? Existem vários outros elementos, mas com certeza é bastante rica, né? E aí eu te falo, tudo isso que eu falei serve para artistas, mas serve para também qualquer outra pessoa, né? Então, o método ele é para todos. E é muito legal isso. Agora, como eu tenho essa experiência artística, eu acabo levando um pouco para os artistas, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência, né, de que pode melhorar na arte através do desenvolvimento da intuição, simples assim. Você Então, é vê muito gostoso isso. quando você estuda um pouco da história da nossa metodologia, você encontra a figura de grandes sábios, grandes mestres, né? E parece que na antiguidade esses sábios eles eram detentores do conhecimento de várias áreas. Né? Pega um cara, por exemplo, como Patanjali, que é um autor que a gente estuda. Dizem que ele era gramático, matemático, astrônomo, dizem que ele era filósofo, né? E aí, assim, o sábio, ele buscava várias áreas do conhecimento. E eu acho que hoje nós somos muito especializados, né? Nós acabamos nós não, né? Mas em geral, nas profissões, o cara, a função dele é só bater o prego, ou a função dele é só clicar a planilha, sabe assim? Eu gosto muito dessa premissa também de conhecer um pouquinho de várias áreas para enriquecer, né, o tipo de conteúdo que a gente carrega e ter ferramentas para navegar bem em qualquer ambiente, né? Com E aí certeza. você acaba percebendo que, por exemplo, um conhecimento mínimo de arte, de teatro, pode enriquecer bastante para a vida como um todo, né? Para qualquer profissional. Com certeza. E praticar o método mudou a minha percepção em qualquer curso de arte que eu faça hoje. Porque quando as pessoas às vezes explicam uma determinada coisa, eu tenho um embasamento para entender o que está por trás. Porque muitas vezes eu tive esses estudos, eu tive um monte de aulas e cursos com o professor De Rose que formataram em mim esse conhecimento, para que hoje eu possa desenvolver muito mais com maior facilidade, entre outras coisas. Entendi. Thaís, É deixa isso. eu te fazer uma pergunta, então. A gente já está indo para o finalzinho do nosso tempo, né? O pessoal que está nos assistindo, talvez tenham ali atores, artistas, né, no meio da nossa plateia, talvez tenham pessoas que não têm nenhuma via artística desenvolvida ou algo assim. Desse teu know-how, desse teu conhecimento, o que que você acha que é o mais importante, que é o fundamental e que o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não pode deixar de saber? Respiração. As respirações são muito incríveis para o trabalho do ator e fazem toda a diferença. O trabalho do artista no geral, né? Mas a respiração me salvou muitas vezes. Você imagina? Eu já estive em trabalhos enormes, como a série A Todo Vapor, que está disponível no Amazon Prime em todo o mundo, em inglês, espanhol e português. Eu sou protagonista, eu faço a Capitu, já fica a dica. E nessa produção, eu também era produtora executiva. Então, eu estava ali preocupada se o catering ia chegar, se tinha alimentação para os artistas, quem era a próxima pessoa que tinha que colocar o figurino, se estava tudo pronto, correndo bem. E aí, eu tinha que entrar em cena. E aí o diretor chegava para mim e falava, Thaís, a gente adiantou aqui, você vai entrar para fazer seu monólogo agora. Era uma cena imensa. E assim, era enquanto eles estavam trocando a iluminação e o cenário, que eu tinha que em 2 minutos repassar o texto ali na minha mente e pá, já falar o texto. Troca de roupa correndo, maquia. Vou fazer o quê? Respirar. Então tem alguns respiratórios específicos que eu uso muito na preparação de artistas. Inclusive, eu fui contratada um tempo atrás para preparar o espetáculo Paraíso, do Antônio Bujanra.
que já faleceu, e o Miguel Hernandes e a Natália Correia eram os protagonistas na época, e eu fiquei 6 meses fazendo um trabalho do The Rose Method com eles, e acompanhei eles até a entrada deles em cena, com diversas técnicas, mas eu acredito que os respiratórios eles são essenciais na carreira dos artistas. Até para mudar o astral da cena inteira. Então já teve um outro job que eu fui fazer, uma outra série, que eu também fui protagonista daquele episódio, que chama Mother Box. E era uma série difícil de fazer, de ficção científica, e a minha cena era muito pesada, era só eu e um ator em cena o tempo inteiro, o Dudu Oliveira, e a gente tinha que repetir a cena de forma contínua, era uma cena que não tinha corte na gravação. Então era praticamente fazer o capítulo inteiro da série do começo ao final direto, como se fosse uma peça de teatro muitas vezes. E aí eles fizeram, claro, pegaram de vários planos, mas eles queriam filmar em plano sequência. Chega uma hora que a gente fica cansado, que a equipe está cansada, que você já repetiu muitas vezes. E é um cansaço físico. E aí, se você não sabe dar um pique na energia de toda a equipe, ninguém aguenta mais e não rende o trabalho. Então, existem técnicas que a gente utiliza, que são as contrações abdominais, que já vão dar uma energizada, porque trabalha justamente uma região onde o ator precisa da voz, onde o ator precisa se colocar em cena. Na sequência, uma sequência de respiratórios específicos, e aí eu fiz todo mundo do set entrar na onda, fazer. Tem lá no making off da série também isso. E foi muito legal, porque depois a gente, nossa, já tá com outra vibração, os olhos brilham, já dá pra fazer a cena tudo de novo. Então, na carreira de artistas, você saber algumas técnicas para você, de fato, utilizar antes, durante, depois das cenas, são imprescindíveis. Você imagina para um artista fazer uma cena pesada de drama, onde ele acaba de chorar, ou faz um personagem pesado, vou representar um assassino, vou fazer uma coisa horrível, que não faz parte de mim, mas ali eu tenho que fazer todo mundo acreditar que eu sou aquilo. Aí eu saí dali, e como é que fica esse artista? Por isso que muitos fazem besteira, entram nas drogas, se matam, porque não tem essa recuperação de entender a separação de uma coisa na outra. Então, aprender as técnicas que desintoxicam também o corpo físico e emocional são imprescindíveis para, ao terminar determinadas cenas, os artistas colocarem essas coisas em prática e ficarem leves de novo, energeticamente se reconstruírem. Apenas com respiratórios você muda a sua energia, muda o seu estado emocional de uma forma muito rápida e poderosa. E a sua forma mental também, né? E aí você já tá em outra. Uhul, já mudei de ambiente, já tô aqui bem de novo e deixei pra lá aquele personagem. É assim que funciona. Então, são pequenas coisas que o The Rose Method me ensinou e que eu fui adaptando para a carreira artística, porque eu tô trabalhando como atriz de uma forma muito contínua, fiz muitas coisas importantes nos últimos anos e consigo perfeitamente encaixar e entender onde as coisas onde as coisas elas têm essa tessitura, né? Genial. Thaís, e isso que você falou é legal porque aqui no nosso canal, no nosso IGTV, nós já tivemos várias aulas em que o pessoal falava sobre respiração, né? Então já tem aí no nosso conteúdo alguns vídeos falando sobre respiração. Quem tiver mais interesse, acessa aqui o perfil, busca lá no IGTV, tem as aulas que tem rolado diariamente aí. E vai continuar rolando essas aulas, né, Thaís? Até quando a gente vai? Vai Natal, Ano Novo? Como é que Não. Semana que vem já encerra. Eu acho que vai até esse sábado, a gente vai fazer um encerramento da primeira temporada. E aí depois, no ano que vem, final de janeiro, talvez, volte com uma outra proposta para uma segunda temporada. A gente está estudando a melhor proposta e em breve a gente conta para vocês. Maravilha. Então, eu queria só divulgar que eu trabalho com aulas online, dou preparação para artistas, seja para preparar um espetáculo, uma série, o que for, com as técnicas do The Rose Method. Hoje estou trabalhando online e também estou para estrear uma peça, onde eu sou protagonista e é baseada no livro Eu Me Lembro, que é do professor De Rose, uma ficção. E essa peça, tudo indica que vai estrear dia 9 de janeiro no Teatro Novo, na Vila Mariana, se a Covid deixar. A gente está no meio de uma pandemia, sabemos dos riscos. Estamos ensaiando de máscara, com distanciamento. O espetáculo tem esse distanciamento entre os artistas. Tem um distanciamento grande para o público, tá? Um teatro muito grande. Um teatro que era de 600 lugares vai virar de 200 com o espaçamento necessário. Tem todas as regras de segurança que eles colocaram lá,
tratamento dos ar-condicionados, os artistas em cena, nós vamos usar umas máscaras que nós fizemos, o molde do nosso rosto em gesso, depois argila, depois papel, e por dentro ainda tem uma outra máscara, a gente fez justamente pela estética na cena e também para projetar a voz no palco. Então vai ser um projeto muito diferente de tudo que vocês já viram. E é uma loucura, porque uma peça que a gente estava para estrear em março, que falava sobre sensorialidade, uma cultura matriarcal, e, obviamente, era uma peça que a gente se tocava muito em cena, e tinha muitas cenas muito próximas, e a gente teve que mudar tudo. Então vai ser uma peça que não é realista mais, não é do realismo. A gente fez uma linguagem completamente diferente, as pessoas estão distantes em cena, e a gente faz um paradoxo com a realidade da pandemia atual, porque não tem como desvincular. Então, essa sociedade que vivia no livro, muito provavelmente há mais de 5.000 anos, no espetáculo ela é atemporal. A gente não sabe se está no passado ou se está no futuro. A gente não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas. Então, está muito interessante. E se tudo der certo, dia 9 de janeiro a gente estreia no Teatro Novo. Que legal. Quero ver, quero ver. Thaís, e se o pessoal quiser te contratar, quiser entrar em contato contigo, como faz? Só me chamar no meu Instagram, Thaís Barbeiro com TH. E em breve também tem a novidade que eu vou abrir minha própria escola do The Rose Method. Será The Rose Method Shine, escola especializada no trabalho para artistas com as técnicas do método, totalmente online. E vou continuar sendo equipe também do The Rose Method Sumaré para aulas presenciais. Então, vou ter 2 escolas aí para trabalhar para vocês me chamarem. E é isso, gente. Eu amei o convite, amei estar aqui com vocês. E amanhã vai ter mais live aqui no Insta do The Rose Method, meio-dia, com a Karina Tarabai. E lá, amanhã, eu que vou entrevistá-la. E a Karina Tarabai vai falar sobre domine o seu dragão, se eu não me engano, que é você dominar o seu ego, que é uma coisa muito interessante para todos os públicos e também para artistas. Muito importante isso. Então, o trabalho do ego é uma forma muito, muito poderosa. A Karina está trazendo um conteúdo que eu fiquei apaixonada, que ela me mandou o release ali. Eu falei, nossa, essa live vai ser legal. Não posso perder. Então tá bom. Imperdível. Thaís, era isso, adorei nosso papo. Vamos, então, encerrar por aqui. Tá todo mundo convidado para assistir a live agora da Thaís entrevistando a Karina Tarabai amanhã, falando sobre o ego e como adestrar o seu dragão, é isso? Isso mesmo. Acho que é isso. Gostei, hein, cara? Já fiquei interessado. Então tá, pessoal. Até amanhã. Um forte abraço, um super beijo para todos. Beijo para todo mundo, galera. Curte, compartilhe e comenta esse vídeo se você gostou. E se inscreve no nosso canal no YouTube. Beijo, tchau, tchau.